boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos! Aqui quem fala com vocês é a professora Amanda Souza e hoje nós daremos aí continuidade com o nosso pensamento computacional, com as nossas aulas de lógica de programação. E hoje, na nossa aula da disciplina de análise lógica de programação, nós falaremos, sobre a linguagem C. Certo? Nós estamos conversando sobre essa linguagem fantástica, nós estamos aprendendo muitos novos conteúdos, Estamos aí dando um passo por vez na linguagem C, que é uma linguagem fantástica. Nós estamos aprendendo várias coisas, Principalmente como a gente trocar o pensamento lá do pseudocódigo, transferindo esse pensamento, esses algoritmos, transformando eles de pseudocódigo para a linguagem C, certo? E hoje, turma, nós iremos falar sobre um assunto que nós não falamos no período do pseudocódigo, então também é um assunto novo, tá? Então requer muita atenção de todos vocês, minha atenção, a atenção de vocês, de todo mundo aí que está na sala de aula, quem está nos polos. Precisa muito da atenção de vocês porque é um conteúdo novo, é um conteúdo que nós iremos ver pela primeira vez, já utilizando a linguagem C, certo? Lembrando a vocês, como eu sempre gosto de relembrá-los, nós estamos aprendendo uma nova linguagem de programação. Então, aqui o meu objetivo é que a gente dê um passo por vez mesmo, tá? Com paciência, com atenção, tentando sempre trazer exercícios. E aí, turma, eu, no meu lado aqui, certo? Eu faço a minha parte e eu preciso muito da ajuda de vocês aí do outro lado, certo? Aí do outro lado, eu também preciso da ajuda de vocês. Como é que nós podemos fazer esse acordo, uma ajuda mútua? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Eu preciso da ajuda de vocês na resolução de exercícios, na prática das atividades, tá? Isso é muito importante. Independente da ferramenta que você utilize para criar os seus códigos. Professora, eu não tenho acesso à internet, não tenho acesso a esse site que você passou, mas eu já conversei com vocês que toda programação é importante que primeiro ela seja feita no papel. Então, se você tem um papel, tem um lápis, você consegue fazer a atividade. Tá? Então, é muito importante que toda atividade que eu passar aqui na tela, vocês escrevam, copiem, principalmente os danadinhos dos comentários, que são aqueles que nos dão as dicas, certo, importantes de como é que funciona aquela parte do código. E também, galerinha, é muito importante que vocês exercitem, porque como é uma linguagem nova, é a primeira linguagem de programação que vocês estão aprendendo, a repetição, A repetição, repetir, é o que fará com que vocês, fixem na cuca, Na cuca de vocês essa linguagem. Como, por exemplo, a primeira linha de código. Qual é a primeira linha de código que tem que ser escrita lá na linguagem C? Alguém consegue me ajudar? Qual é a primeira linha de código? Nós tínhamos lá a primeira linha de código lá do pseudocódigo. Aqui nós temos a primeira linha de código que precisa ser escrita na linguagem C. Alguém sabe me ajudar? Cadê os meus ajudantes, das aulas de programação? Eu tenho aqui um monte de ajudante que fica me dando dicas aqui no chat, Professora, é isso aqui. Professora, essa é a resposta. Cadê a galerinha que me dá as dicas no chat? O pessoal dos polos, Sempre me dão dicas, falam, olha, professora, acredito que essa daqui é a resposta correta, eu fiz o teste, Então, eu preciso do pessoal que sempre me ajuda nas aulas, tá? Eu já vou perguntar aí qual é a primeira linha de código. Existe uma estrutura inicial, certo? E essa estrutura inicial, ela precisa ser respeitada, Porque nós estamos aprendendo aí, vocês estão aprendendo com o professor Rildo lá em Arquitetura e Manutenção de Computadores, vocês estão aprendendo do outro lado aqui comigo na análise lógica de programação, que o computador, ele é uma criaturinha
que ele gosta de tudo muito organizado, ordenado. Todas as coisas possuem uma ordem, né? Todas as partes do computador possuem uma estrutura específica e a lógica de programação ela não é diferente, certo? Ela não é diferente. Então, para aqueles que não estão lembrando, a primeira linha de código começa com include, né? Jogo da velha, né? Jogo da velha include. E aí nós temos que chamar uma das primeiras bibliotecas, que é a stdio.h, né? Essa daí é a que a gente mais utiliza, tá certo? Só aí dando aí uma introdução para vocês, por enquanto que o restante da galerinha começa aqui, a responder muito bem. O pessoal entrando aí na sala de aula, né? Dando boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria receber todos vocês aqui. Essa daqui é a nossa penúltima aula antes das férias, né? Antes desse recesso. Então, animação, galera. Vamos aí colocar super energia. Vamos nos dedicar nessas últimas aulas, tá bom? Para que quando a gente retorne, todo mundo já esteja se garantindo aí na linguagem em si. Certo? Ok? Então, turminha, na nossa aula de hoje, o conteúdo que nós iremos falar é sobre modularização, né? Modularização. O que é isso? Nunca ouvi falar, né? Então, hoje a gente vai entender um pouquinho o que é a modularização quando a gente fala de programações, né? Quando nós estamos falando de códigos, de linhas de códigos, de uma linguagem de programação. O que é uma modularização? Nós iremos também falar sobre procedimentos e nós iremos falar sobre função. E aí, turma, já dando um spoiler para vocês da aula de amanhã, esses dois conteúdos, procedimentos e funções também, são dois conteúdos novos, né? São conteúdos bem recentes para nós. Então, amanhã nós iremos dar continuidade ao pensamento, né? Às orientações sobre função também. Então, é importante que você assista essas duas aulas, que não perca nenhuma dessas aulas, para você entender do que nós estamos falando. Tá bom, galerinha? Outro ponto importante, né? Já pega aí o seu material, já pega o seu caderno, já pega o seu lápis, a sua caneta, e aí registra tudo para não deixar passar nada, tá? Para não deixar passar nada. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está colocando. Ok, muito bem. Vários polos estão conosco, né? Sejam todos muito bem-vindos. E aí, turminha, toda aula, como vocês já sabem de praxe, toda aula tem um objetivo. E o objetivo da aula de hoje é apresentar o que é o recurso de modularização. Esse é um dos nossos primeiros tópicos, um dos nossos primeiros objetivos, entender como essa modularização funciona e quando deve ser utilizado dentro de um código de computadores. Então, a modularização ela é um recurso que nós utilizamos na programação e, além de compreender o que é a modularização, como ela funciona, além de tudo isso, é de extrema importância que a gente saiba identificar quando ela deve ser utilizada, tá certo? Quando ela deve ser utilizada. Outro ponto importante, outro objetivo, é realizar exemplos através de exercícios de programação para visualizar o funcionamento da modularização. Então, turminha, nós temos um momento específico onde nós realizamos questões, tá? Lá no final da aula. Porém, ao longo de toda a nossa aula, nós temos, né, vários exercícios onde eu trago códigos de programação para a gente discutir juntos. Então, esses códigos, quando eu trago para vocês, é de extrema importância que vocês registrem, certo? Porque através deles vocês irão conseguir, né, colocar lá no programa, certo? Para testar o funcionamento, ok? E aí, turminha, o último objetivo da aula é identificar como funciona uma função. Tá? Hoje também nós iremos falar um pouquinho aí sobre funções, certo? E amanhã nós daremos continuidade. Como vocês já sabem, né? Também nós iremos identificar e formular um procedimento, certo? Esses dois conteúdos nós iremos também dar continuidade amanhã. Como vocês já sabem, né? Toda aula de programação eu já coloco aí o QR Code.
Quem está vendo esse QR Code pela primeira vez na vida, aponta aí o seu celular, certo? A câmera do seu celular para esse QR Code para você entrar lá no grupo do WhatsApp. Pessoal, esse grupo do WhatsApp, como vocês já sabem, o objetivo é de compartilhar material e principalmente, né, de mandar questões. Então, os alunos que estão me enviando as questões individuais, né, pelo meu WhatsApp individual, quando eu der um ok para vocês das programações, disponibilizem também no grupo para os seus colegas, certo? Para que eles possam também visualizar o progresso de vocês, né? Para que vocês compartilhem o conhecimento com os outros. Às vezes o seu colega está com dúvida e quando você faz uma atividade e compartilha, você também ajuda também, ó, no crescimento do seu colega. Então, quando eu validar a programação de vocês, porque às vezes vocês ficam com vergonha, né, de mandar lá no grupo, então, quando eu validar a programação de vocês, coloquem, compartilhem com todo mundo, tá certo? Tudo bem, galerinha? Mais um ponto importante que toda aula eu trago novamente, porque tem gente ainda com dúvida, né? Às vezes qual é o site. Este é o site que nós utilizamos. Vocês, né, nessa aula de manutenção de computadores dessa semana, vocês entenderam o que é o compilador, por que é tão importante o compilador, né? Eu sempre falo para vocês, galerinha, nós precisamos utilizar esse site porque na linguagem C nós precisamos de um compilador. Então, na aula dessa semana de manutenção de computadores, vocês entenderam aí, ó, quando é que uma linguagem é compilada e quando ela não é, e quando ela é interpretada, né? Tiveram essas duas diferenças. E a linguagem C, ela é uma linguagem compilada, ela precisa aí de um carinha que antes de rodar o programa, ele analisa linha por linha de código, verificando se tudo que você escreveu está nos conformes, né? Se tudo está correto. Se tudo estiver correto, ele libera e cria um executável do seu programa, e aí você consegue executar a programação. Ele faz tudo isso mesmo, mas é muito rápido. A gente às vezes nem percebe, tá? Então, pessoal, esse site aqui, ó, o Programze, tá? Vou até colocar grandão aqui, ó, o nome, ó. Programze, né? É com Z mesmo no final. Esse aí é o nome dele, tá? Tem tanto para celular, tablet, computador. Ele é gratuito. Tem a versão paga também, mas o recurso que a gente utiliza não precisa pagar, porque a gente só precisa do compilador. A linguagem, mais uma vez, pelo amor de Deus, vocês não vão se confundir na linguagem não, viu? Nesta etapa da vida, não é para ninguém se confundir qual é a linguagem que a gente está trabalhando. A linguagem que a gente está trabalhando é a linguagem C. Não vão confundir com a linguagem C++, viu? C++ é outra linguagem, tá bom? Só que se você quiser também aprender outras linguagens, por enquanto que você está aprendendo a linguagem C, tudo bem, show de bola, né? Eu faço a incentivar vocês, podem aprender outras linguagens. Mas, ó, se dediquem aí à linguagem C, que agora, nessa etapa, é essa que a gente está se focando, ok? Esse daqui eu já expliquei para vocês, né? Que é o local que a gente clica para selecionar a linguagem. Neste site também, ele nos dá a opção de visualizar exemplos, e aí nas últimas aulas nós estávamos falando sobre vetores, sobre arrays, e aí alguém foi atrás de exemplos de arrays? Alguém foi atrás de exemplos de vetores, certo? Para aí, ó, explorar um pouquinho dos conhecimentos que nós conversamos nas últimas aulas. Turminha, é importante, tá? Então, aqui nesses exemplos, você visualiza também, tá? Vários exemplos, ó. Olha aí, ó, array. Array, certo? Tá aqui. Se você for atrás de vetor, você não vai encontrar, não. Mas array você encontra, tá bom? Olha aí, string. Outro conteúdo que a gente já conversou. E olha aqui, funções, certo?
também tem vários exemplos de funções, ok? Para vocês conseguirem aí ficar atentos, né, utilizando esses recursos. E o nosso coleguinha que é o foco, nosso foco, é o nosso coleguinha compilador. Ele aí que é o importante, certo? É ele que interessa para a gente. Ele é o principal objetivo de nós estarmos utilizando esse site. Outras pessoas, outros alunos, já entraram em contato comigo, alguns alunos, utilizando outros recursos, outros compiladores. Pode isso, uma coisa dessa? Pode, tá? Pode sim. Sendo um compilador da linguagem C, tá show de bola. O importante é vocês encontrarem a melhor aplicação aí que vocês acham mais viável para vocês. Eu trouxe esse daqui porque ele não precisa ser instalado, tá? De uma forma online você acessa. E aí, turma, para aqueles que não me responderam, certo? Aí você já consegue visualizar a primeira linha de código. A primeira linha de código aí, lá na linha 1, é um comentário. Então, a gente desconsidera, viu? Agora, a primeira linha de código que normalmente a gente utiliza em toda a linguagem C é essa, galerinha. Ó, vocês não vão se esquecer, não. É a inclusão da biblioteca. Eita, que esse martelo aqui está muito martelado já. Já bati tanto nesse martelo, né? Já falei tanto sobre isso, e eu vou continuar repetindo até a última aula de linguagem C, tá bom? Porque é importante que vocês fixem na cuca de vocês as estruturas básicas. E aí, pessoal, ó, inclusão da biblioteca, tá? Inclusão da função main, que é a função principal, tá? Olha aí. A declaração das variáveis, certo? E aqui, ó, a abertura e o fechamento do programa, certo? Isso daqui a gente já conversou, estou só mostrando rapidola, só para vocês ficarem ligadinhos, certo? Para quando nós estivermos falando sobre um conteúdo mais avançado, vocês aí refrescarem a cuca de vocês. Lembrando, palavras que possuem uma função específica dentro de uma linguagem C, que não dá para você ficar usando elas em qualquer lugar. Você tem que ter cuidado, só pode utilizar elas no momento correto. Como, por exemplo, eu não posso fazer uma variável com o nome if, porque if é aquele se, né? Se 6 for maior do que 9, né? Então, exatamente. Então, isso daqui é uma condição, tá? É um comando com uma condicional. Então, não dá para a gente criar uma variável com esse nome, né? Eu até coloquei, sempre marco aqui as que normalmente a gente mais utiliza, certo? Do, double, else, né? Int, return, olha aí. Então, void, while. Então, pessoal, existem todas essas palavras, elas se chamam de palavras reservadas. Elas não podem ser utilizadas de qualquer forma, tá? Para aqueles aí que não estão recordados, existe aí em toda linguagem de programação uma estrutura principal. Essa estrutura principal é uma estrutura característica de uma linguagem. Então, aqui, ó, rapidola aí para vocês se recordarem. Eu estou mostrando a biblioteca, que é a inclusão das bibliotecas, que a gente, ó, já conversou muito sobre elas. As funções, tá? Olha aí, ó. Já até mostrei para vocês um pouquinho de funções já. E a função principal do programa, que é onde todos os comandos do programa são criados, certo? Que é dentro da função main, que é a função principal, ok? E aí, turma, nós já vamos começar a nossa aula falando de modularização, tá bom? Eu já dei aí uma recapitulada na mente de vocês, falando sobre alguns assuntos importantes, né? Principais, que a gente sempre traz aí no início da aula. Toda aula eu tenho que trazer. Toda aula eu tenho que trazer, ó, aquele QR Code, eu tenho que trazer o nome do programa, eu tenho que trazer as estruturas básicas, eu tenho que mostrar para vocês a inclusão da biblioteca, a inclusão da função main. Isso daí já é de praxe, não é possível que vocês não fixem na cuca de vocês, né? Como é que cria uma variável, por exemplo. E aí, turma?
Antes de nós falarmos exatamente sobre modularização na área da programação, nós vamos primeiro aprender o que é a modularização no mundo real mesmo, tá? Lá no século XIX, certo? Henry Ford, né? Alguém já ouviu falar desse carinha? Henry Ford. Ele foi uma pessoa, né? Ele foi um homem muito importante, principalmente aí na área da indústria. Olha aí. Henry Ford, para baratear e massificar a montagem de carros, criou uma base modular. Guarda aí essa informação. Ele criou uma base modular. Mas quem é esse Henry Ford, né? Pelo nome dele já até dá a dica, olha aí. Ford, certo? Pessoal, Henry Ford, ele foi aí um dos precursores, né? Ele foi aí um dos grandes responsáveis pela criação de muitas tecnologias da área automotiva, certo? E aí, turma, esta base ela era usada para montar diversos tipos de automóveis. Então, olha aqui o que esse carinha inventou. Ele criou uma base modular, como se fosse uma base única, onde em cima daquela base, com diferentes estruturas, ele montava diferentes carros em uma mesma base. Isso daí, pessoal, com certeza fez com que Henry Ford, né, barateasse o processo de fabricação dos carros, certo? Vamos entender um pouquinho mais o que é isso. Ele batizou de modelo T, né? Ford modelo T, ok? E aí, turma, ainda falando um pouquinho sobre Henry Ford, olha aí, aqui a gente percebe uma indústria, uma fábrica de carros, certo? Onde nós temos várias pessoas, onde tem tipo uma esteira, uma grande esteira, né? E olha aqui, se vocês observarem aqui em cima, ó, nós temos várias estruturas, certo? Modulares, né? Nós temos uma estrutura principal do carro, e essa estrutura principal, com diferentes tipos de peças, esses carros, né, poderiam ser carros diferentes. Então, existe uma estrutura inicial, onde todos os carros eram feitos em cima dessa estrutura, e com as diferentes peças eles iam mudando, né? Olha aí, turma. Aqui, ó, a gente consegue até voltar aí no tempo, certo? E falar até sobre um outro assunto também muito importante para a nossa área, que foi a importância, tá, da tecnologia, né? Hoje, nós temos também várias fábricas de carros, montadoras de carros. Como antigamente, como nessa imagem aí mostra. Só que vocês sabem me dizer qual é a principal diferença entre as montadoras de hoje e as montadoras de antigamente? Alguém sabe me dizer qual é a principal diferença? De cara, quando a gente olha, existe uma principal diferença, certo? Na montagem desses carros de hoje com os carros de antigamente. Vocês sabem o que foi que mudou? Me digam aí, ó. Vamos ver se vocês estão ligados nas atualidades do mundo, né? Principalmente da área da tecnologia. Olha que eu já conversei com vocês sobre a importância de vocês ficarem ligados, certo? Ligados no mundo tecnológico, né? Com as informações. Olha aí a importância das mídias sendo utilizadas da forma correta. Então, olha aqui, pessoal. Nessa imagem, uma das principais mudanças que aconteceram entre a produção de carros lá de antigamente para hoje foi a substituição das pessoas por máquinas. Hoje, né, se nós formos, né, visualizar a montagem de carros, as montadoras de carros, as funções que eram feitas aqui nessa imagem, ó, pessoas, né, colocando peças em cada carro, analisando, provavelmente soldando, colocando diversas
partes, diversas peças, nada disso mais é feito de forma manual, certo? Ela foi substituída, todas essas funções foram substituídas por funções, né, automatizadas. Hoje elas são criadas, são feitas por máquinas. Essa aí foi uma das grandes diferenças. Mas aí, voltando aí o foco aqui para a modularização, aqui, pessoal, um dos aspectos que facilitou muito para Henry Ford poder criar com mais facilidade, aumentar o processo de fabricação dos carros, foi essa moldura, né? Essa base modular, que com diferentes peças ele conseguia criar diferentes carros. Atualmente, encontra-se diversos produtos também modulares, certo? Então, saindo um pouquinho aí dos carros e voltando para a realidade aqui um pouquinho mais próxima de todos nós, existe, pessoal, muitos produtos, até mesmo produtos que nós podemos utilizar em casa, nas escolas, nos escritórios, que são produtos modulares. Olha aí alguns desses exemplos. Quando vocês falam, quando eu falo para vocês modular, e quando eu falo para vocês que é uma base modular, que eu posso mudar as estruturas de acordo com aquela base. E quando vocês olham aqui essas figuras, ó, essas figuras, o que vem na cabeça de vocês? E aí, turminha? O que vem na cabeça de vocês? Uma dessas estruturas aqui, ó, tem até uma dessas estruturas aqui que parece muito com os joguinhos. Eu não sei se é do tempo de vocês, não, mas é do meu tempo. Eu gostava muito de brincar de minigame. Não é videogame, não, é minigame mesmo. Que tinha esses joguinhos bem aqui, ó. Só que, lógico, não era com peças, né? Não era com peças de materiais para decoração de casa, mas eram pecinhas que se encaixavam e a gente criava estruturas. Então, olha aqui, turma. Aqui nós temos peças diversas, né? De diversos tamanhos, às vezes com tamanhos iguais, só que peças que juntas elas formam outras peças, tá? Então, aqui a gente consegue criar, de acordo com a base, com a estrutura, a gente consegue modular, a gente consegue construir uma solução de acordo com a nossa necessidade, certo? Então, olha aí, isso significa que peças menores podem se encaixar de diversas formas com o objetivo de formar algo maior, como se fosse um grande quebra-cabeça, né? Um grande quebra-cabeça. São pecinhas que vão se encaixando, vão se juntando e aí vão criando, dando forma e criando algo maior, certo? Isso daí é um pouquinho para a gente entender o que é a modularização aí, de uma forma mais palpável, né, mais real no nosso dia a dia. Agora, quando a gente fala de modularização voltado para a área da programação, a gente precisa ficar um pouquinho atento, pegar um pouquinho dessas informações que eu acabei de falar para vocês e tentar inserir essas informações dentro dessa realidade computacional. Então, vejam aqui, até agora, nesta disciplina, foi utilizado apenas o programa principal main. Então, a função principal de um programa sempre foi a função main, certo? Nós sempre falamos sobre isso. A gente inclui a biblioteca, nós colocamos a declaração nós colocamos, né, a introdução da função main, a gente declara as variáveis, fecha a função, mas tudo gira em torno da main, tá? Da função main, que é a função principal. No entanto, esta não é a melhor solução para o desenvolvimento de código estruturado, tá bom? Então, existe aí uma outra forma de se criar códigos estruturados, certo? E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre esses códigos. A modularização do código, ela visa separar as tarefas em funções ou procedimentos,
cada um deles realizando uma parte do programa. Então, sabe aquele programa grandão que você cria? Você acaba dividindo ele em pequenas partezinhas, né? Dando um nome específico para cada uma dessas partes. Quando você precisa daquelas partes, você chama aquelas partes, né? E isso deixa o código menos pesado. A gente vai entender um pouquinho melhor na prática, quando nós formos visualizar alguns exemplos, mas é importante que vocês tenham na cabecinha que a modularização do código, ela visa separar tarefas grandes, por exemplo, em funções ou procedimentos. Cada um deles aí realizando uma pequena parte do programa, certo? Isso tem um benefício específico, tá? Para se realizar uma tarefa, muitas vezes, a mesma precisa ser dividida em uma sequência de passos. Então, como nós já conversamos, em uma linguagem de programação, a linguagem de programação, pessoal, ela é a linguagem de mais alto nível. Esse foi o assunto, principalmente da aula de manutenção de computadores dessa semana, né? A linguagem de alto nível. Então, turma, quando a gente vai descendo o nível da linguagem de programação, que é que é como se fosse uma interpretação, né? Eu pego a linguagem que eu estou escrevendo, em linguagem C, eu vou passar aquela linguagem para o compilador depois ele vai reescrever, né? Ele passa, ele decodifica, depois passa para uma outra parte do programa, até chegar na linguagem de máquina para o computador compreender. Então, pessoal, toda programação ela possui estruturas bem específicas. Cada parte de uma programação ela representa algo específico, certo? Dentro do programa. Então, aqui na modularização, nós vamos ver isso ainda de uma forma mais direta, certo? Por quê? Porque a mesma precisa ser dividida em uma sequência de passos, certo? A programação, né? Uma tarefa. Por exemplo, vamos lá, um exemplo aí do nosso dia a dia. Como trocar uma lâmpada, né? Vamos tentar entender o que a gente precisa fazer para trocar uma lâmpada. Será que a gente vai e troca direto? Será que não existe uma sequência de passos bem separadinhos, né? Divididos em sequência? Existe, né? Existe a sequência de passos. Posicionar a escada embaixo da lâmpada é um deles, né? Subir na escada, né? Desconectar a lâmpada velha, conectar a lâmpada nova. Nós todos, né? E assim por diante. Nós já passamos dessa fase aqui, né? Que é a criação dos algoritmos. Nós já aprendemos lá no início da nossa aula de análise lógica de programação que tudo que nós fazemos no dia a dia, a gente precisa de um algoritmo. Imaginem aí a pessoa subir na escada, né, tirou a lâmpada, certo? Desceu a escada, subiu a escada de novo, só que não pegou a lâmpada nova. Foi a lâmpada velha e colocou de novo. Será que vai adiantar? Não, né? Então, o que foi que aconteceu? Esse algoritmo que a pessoa fez, ele não fez correto. Provavelmente ele estivesse com a mente aí na lua. Por quê? Porque não seguiu a sequência correta. A sequência correta é analisar se realmente a lâmpada está queimada, né? Verificando aí no interruptor, observando se ela não está encaixada da forma errada. Se ela estiver realmente queimada, você desrosqueia, desce com a lâmpada, né? Coloca ela em um local seguro. E vocês acabaram de ter uma aula falando aí do descarte correto. Então, a lâmpada vocês já aprenderam que não pode ser descartada em qualquer lugar, né? Nem a lâmpada, nem a bateria. Então, depois você pega uma lâmpada nova, sobe de novo da escada, né? Com cuidado para não cair. Rosqueia corretamente a lâmpada e testa. O programa terminou aí? Não. Se nós formos, né, detalhar,
fazer vários detalhes desse algoritmo, a gente teria que verificar se a lâmpada nova também está funcionando. Certo? E aí tentar fazer aí, ó, uma condição, né? Se a lâmpada nova estiver funcionando, então descer da escada e finalizar o algoritmo. Se não, pegar uma nova lâmpada e testar novamente, né? Então, pessoal, por que eu trouxe para vocês esse exemplo de trocar a lâmpada? Porque aqui é só para recordar vocês que toda ação precisa ser realizada uma ação grandona, um passo grandão, para que ele consiga ser feito, ele precisa ser dividido em pequenas ações, tá? Em outras pequenas ações, certo? Isso aqui ajuda que essa atividade seja feita da forma correta, com a probabilidade maior de dar certo, né? Conforme a tarefa vai crescendo, e essa que é o X da questão. Professora, o meu programa ele só tem 10 linhas. Será que realmente é necessário fazer recursos para dividir em várias partes aquela programação? Talvez com 10 linhas de código você não precise, mas nós estamos preparando vocês não para um programa de 10 linhas de código. Nós estamos aprendendo uma linguagem de programação para vocês terem possibilidades de serem futuros programadores de linguagem C. Se isso, lógico, né, for a intenção e for a área que você se identifica na área da informática. Tá? Mas independente, se você não for um programador, não, você precisa saber, entender como é que funciona um programa de computador. Então, pessoal, normalmente esses recursos, principalmente esses recursos de modularização, eles foram criados pensando em códigos reais, em códigos com várias linhas de código. É um programa que tenha várias e várias linhas de código. E, às vezes, turma, um programa que está sendo criado, né, codificado, normalmente ele não é escrito somente por um programador. Então, imaginem que todos vocês estejam programando um único programa, que cada um tem que fazer a sua parte. Se as etapas não forem bem organizadas, bem moduladas, né, estruturadas, esse programa vai virar uma grande bagunça e ninguém vai entender nada, né? Vocês vão fazer tudo, menos resolver o problema do cliente, por exemplo. Então, pessoal, conforme a tarefa vai crescendo e se tornando mais complexa, surgem as situações a serem resolvidas. Isso aqui acontece demais, né? De forma que o problema possa ser solucionado. Sempre a função é essa. E outra coisa que eu sempre bato na tecla, né, para todos os meus alunos do curso técnico de informática, vocês como futuros técnicos, né, eu me incluo também nisso, porque eu também sou técnica em informática, nós precisamos sempre estar atentos, porque a nossa profissão é para resolver problema, né? A nossa profissão, a nossa área é uma área que a gente olha as outras áreas de atuação, e a gente identifica um problema e precisa encontrar uma solução para resolver aquele problema. Então, pessoal, a gente precisa encontrar soluções fáceis, sem ser complexas, né? Quanto mais simples a solução for, melhor. Porque a complexidade da solução, ela já existe, tá? Então, a gente precisa criar soluções simples. Dentro de um grande problema, temos diversos problemas menores. Então, isso daqui, pessoal, quando a gente fala de divisão de um problema grandão em pequenos probleminhas pequenos, a gente pode falar da programação, mas isso daqui a gente pode trazer para a vida como um todo, tá bom? Isso daqui não fica só no mundo virtual, não. Não fica só no mundo dos códigos, não. Quem aí já teve um problema? Quando a gente fala um problema, é no caso, é um desafio, né? Imagine que você tem um desafio, que você precisa resolver aquele desafio, que é bem grande, desafiador, por exemplo, mas antes de se desesperar, você vai colocar sua mente, né,
Você vai acalmar o seu coração, né? Silenciar o seu coração, como eu gosto de falar com os meus alunos. Silencie o coração, se tranquilize. E você vai tentar olhar o problema e vai tentar encontrar caminhos para resolver aquele problema. Aí eu vou dividir esse problema esse desafio em pequenas partes. Essa parte aqui, ela precisa ser feita como prioridade. Então, essa é a primeira parte que precisa ser resolvida. Essa é a segunda parte. Essa é a terceira parte. Essa é a quarta parte. E assim sucessivamente. Isso daqui a gente precisa trazer para a nossa vida como um todo, em qualquer área, em qualquer desafio que você tiver na sua vida, né, durante toda a sua história, se você trouxer essa visão de dividir o problema em pequenas partes para você ir resolvendo uma parte por vez, isso facilita muito a sua vida. E da mesma forma que isso acontece em atividades simples, dentro de casa, no mercado de trabalho, na escola, né, quando os nossos professores passam alguma atividade, nós também trazemos essa mesma realidade para o mundo da programação. Quando você tem um grande programa, um grande problema, é muito mais fácil você dividir aquele problema em pequenas partes e aí você constrói a solução daquelas pequenas partes e vai modulando, né? E vai criando as estruturas de cada parte. Quando você se espanta, terminei o desafio, né? Então, isso aí que é o legal, tá, turma? Isso ajuda muito. Esses problemas menores, esses problemas menores aí, eles, lá na área da programação, eles afetam a legibilidade, né? No caso, a clareza, fazendo com que o entendimento ou a manutenção dessa lógica seja difícil, tá? Então, pessoal, é de extrema importância que a gente tenha essa atenção, certo? Usando a modularização, é possível minimizar ou até mesmo evitar essa confusão. Então, como normalmente na programação a gente pega um grande problema, divide em problemas menores, para que isso não gere confusão na cabeça, tá? A gente utiliza recursos de modularização para que esses pequenos probleminhas sejam organizados, tá? E ainda falando o que é a modularização, modularizar significa também quebrar um problema em pequenas partes, tá? Isso daí acredito que vocês já conseguiram compreender, certo? Modularização é eu pegar um problema grandão, big, né? E aí transformar em pequenos probleminhas, certo? Em pequenos problemas. Sendo que cada uma destas tarefas responsáveis pela realização de uma etapa do problema grandão. Então, cada pequena parte, ela é uma parte importante do todo, certo? Ok? E aí, galerinha, eu trouxe para vocês aí também, para vocês compreenderem um pouquinho mais, como é que se dá essa modularização. Aqui nós temos, né? Suponha que você tenha que fazer um programa que permita cadastrar produtos. Olha aí, cadastrar produtos. Exibir produtos e calcular o total do estoque. Olha aí, o programa principal, né? O programa principal man. E aí, galerinha, nós temos o seguinte. Nós temos o cadastro, a exibição e o cálculo de estoque. Lá no programa que nós iremos construir, que é o problema, né, que é o programa de cadastrar produtos, nós temos 3 etapas. A primeira delas é o cadastro, segundo é a exibição e o terceiro é o cálculo do estoque. Então, aqui nós temos, diferentes módulos podem ser chamados pelo programa principal. Então, nós podemos chamar aí o módulo que fala do cadastro. Nós podemos criar um módulo específico só para a exibição desse cadastro, né? Nós podemos criar um módulo especificamente para o cálculo de estoque, certo? E aí, galerinha, vou só dar um spoiler para vocês, certo?
esse conteúdo, ele é de extrema importância, tá? Para todos nós, porque nós iremos precisar utilizar esse conhecimento aí, ó, para que a gente consiga fazer o nosso projeto, né? Sabe aquela disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar? Nós somos da área da informática, então a gente já precisa aí tentar colocar em prática, certo? Os nossos conhecimentos. Então, essas informações aqui, ó, de modularização, elas serão importantes. Ok? Elas serão importantes para todos nós. Ok? Quando a gente pega um problema grandão e transforma em pequenas partes, tá bom? Olha aí outro ponto da modularização. Agora, as funções podem ser chamadas tanto do programa principal, quanto também de outras funções, certo? A qualquer momento, em quantas vezes for necessário. Então, aqui eu tenho um programa principal main, mas eu também tenho a modularização que pode chamar o cadastro, que pode chamar a exibição, que pode chamar o cálculo de estoque, né? O cálculo do estoque, certo? Então, tudo isso, turminha, é muito válido, porque vocês vão ver um pouquinho na prática, e ao longo da vida de vocês, né, de futuros programadores, vocês vão percebendo que isso existe uma grande diferença no desempenho do programa. Isso daqui, talvez em um programa pequeno, isso não seja tão visível, tá? O benefício em um programinha pequeno, com poucas linhas de código, talvez a gente não veja tanto, né? Tanta importância. Mas em um programa real, que existem milhares, chegam a ser milhares, né? Várias e várias e várias linhas de código, nós precisamos criar recursos para que o programa consiga executar, entender o que está acontecendo de uma forma mais leve, de uma forma mais simples, com mais clareza, que no final não ocupe, por exemplo, não requer tanto poder de processamento, ou então que não esteja precisando de tanta memória para executar, porque esse é um grande problema, né? Sabe aqueles programas que a gente abre, ou no nosso celular, ou no nosso computador, principalmente a galerinha que gosta de jogos, aqueles programas pesados, que você clica e meia hora depois aquele abre? Pois é. São programas que acabam pegando muito poder de processamento, né? Sempre se fala, o meu celular não tem capacidade de processar esse jogo. Porque, pessoal, querendo ou não, quando o programa roda, a gente consegue identificar se ele é um programa leve, se ele é um programa pesado. Isso também vai muito da parte da programação, dos recursos que está sendo utilizado. Então, se você utiliza recursos na hora de codificar, né, o seu programa, para facilitar o entendimento, ainda fica muito mais fácil, tá? Outro recurso que ajuda muito a gente são as funções. E eu já conversei com vocês sobre as funções. As funções, elas são muito legais porque, imaginem, que eu quero criar uma função chamada soma. Então, imaginem aí que eu vou criar uma calculadora, tá? Um programa de calculadora, por exemplo. E aí, galerinha, esse programa de calculadora tem um menuzinho que o meu usuário pode definir quando ele vai somar, subtrair, multiplicar, dividir. Então, eu não sei, eu, programador, não sei quando é que o meu usuário vai querer determinada operação aritmética. Então, eu preciso ficar atento ao meu programa. De qualquer momento, ele pode chamar uma função, né, específica. Então, quando eu tenho essas operações aritméticas em funções, como, por exemplo, imagine aí que seja uma calculadora que utilize a função. Eu já estou falando, já comecei errado, né? Colocando a palavra errada. Soma. É soma. Ó, soma. Imaginem que uma das funções é a função soma. E nessa minha função soma, o tipo dela é inteiro. Eu vou apagar de novo, porque não coloquei espaço suficiente, tá? Olha aí, imagine que essa minha função ela é do tipo inteiro, ou seja, ela só vai receber números inteiros,
E o nome dessa função é soma. E aí eu estou falando assim, olha, a minha função soma, ela recebe dois valores. Ela recebe a variável N1 e a variável, por exemplo, N2. Estou colocando aqui só um exemplo, tá? E aí, pessoal, essa variável soma, ela retorna algum valor. Qual é o valor que ela sempre retorna? Soma normalmente retorna quem? Retorna aqui, ó. Retorna N1 mais N2, por exemplo. Estou colocando aqui um exemplo bem genérico, tá, galerinha? Que já a gente vai entender melhor no formato de uma função. Então, toda vez que eu quiser somar dois números, ao invés de escrever tudo isso aqui, eu só vou escrever, por exemplo, soma. Eu só vou escrever isso daqui, vou colocar até de outra cor, tá bom? Só vou escrever isso aqui, ó, soma, palavra soma, e aí eu vou receber, por exemplo, as duas variáveis, né? Olha aí. Então, quando eu faço isso daqui, o meu programa já entende que ele vai lá na função soma e vai executar todas essas linhas de código. Vai executar isso daqui, isso daqui, isso daqui, por exemplo, tá? Estou dando só um exemplo bem genérico. Já a gente vai transformar isso em linguagem C, tá bom? Então, ao invés, imagine que eu só preciso executar isso aqui uma vez. Ah, se eu preciso executar a soma uma vez, tá show de bola demais, né? Tá tranquilo, tá relax. É muito fácil. Se o meu programa obrigatoriamente só vai executar isso uma vez, então eu posso escrever assim. Agora, se o meu usuário, quem está utilizando o meu programa, vai precisar fazer uma soma, aí depois ele quer a segunda, faz 10 somas, 100 somas, 1 bilhão de somas, por exemplo, né? Olha o que acontece. Acontece que esse programa vai ficar gigantesco se toda vez que eu vou fazer uma soma eu tenho que repetir esse monte de linha de código. Então, esse programa ele vai ficar grande, vai ter várias linhas de código, vai demorar muito mais tempo para compilar, vai pegar muito mais espaço de memória, vai ficar muito mais pesado. E se você imagine que eita, eu errei o nome da variável, não era em nenhum. Se você criou em uma função, você só vai precisar modificar praticamente em um lugar, tá? Agora, se você, no caso, eu vou até tirar, por exemplo, essa parte aqui, né? Não o da variável. Imaginem aí que vocês erraram o tipo da função. Eita, eu errei o tipo da função, não é inteira, é float, no caso. E agora? Aí, turma, se você tiver feito essa estrutura em uma função, é muito mais fácil de resolver o problema. Você vai lá na função e modifica. E aí, todo o resto vai ser modificado. Agora, se você tiver 100 linhas de código, 200 linhas de código aí, misturadas em todo o seu programa, você vai acabar se esquecendo de alguma delas. Vai dar algum problema. Então, as funções, pessoal, elas são muito importantes porque elas nos ajudam a deixar o nosso código mais leve, o nosso código mais fácil de ser entendido, né? De ser compilado, tá bom? Eu coloquei só esse exemplo, mas eu já tinha até passado exemplos desse estilo para vocês. Vou apagar aqui porque eu vou mostrar agora a parte do slide que eu trouxe para vocês sobre função, tá certo? Isso aqui era só para contextualizar vocês. Então, na linguagem C, os módulos são implementados por funções. Por isso aí que eu relembrei vocês o que era funções, porque os módulos, a modularização, ela também acontece através das funções, certo? E aí, turminha? No caso, a função main, que é a função principal do programa,
tá? É a função especial. Ela é sempre, olha aí, ó, ela é sempre a primeira a ser executada. Por isso que a gente chama de função principal do programa, tá? Ela é a primeira função, é a função que dá início a todo o programa, ok? E aí, turminha, já usamos funções em C, mas sem, no caso, perceber, né? Nós já utilizamos várias funções. Eu já trouxe para vocês vários exemplos de funções em C, só que eu não dava esse nome para elas, tá? Eu não dava esse nome para elas, até para não assustar vocês com tanto conteúdo. Eu sempre falo, isso aqui é uma função, mas nós teremos aí a aula que nós iremos conversar sobre ela, né? No tempo que nós estávamos falando sobre números binários, eu falava, no momento correto a gente fala sobre o tamanho aí dos tipos de dados, certo? Porque são muitas coisas que nós vamos aprendendo e, pessoal, esses conteúdos, não se preocupem, tá? Professora, esse conteúdo é novo, é a primeira aula, tem muitas coisas que eu ainda estou com dúvida, não se preocupe. Porque quando nós retornarmos também aí das férias, né, nós iremos fazer várias atividades de exercícios para recordar como essas estruturas que nós vimos na parte teórica, elas funcionam na parte prática, certo? Então, não se preocupem com relação a isso, tá bom? E porque é impossível a gente aprender todos os recursos que uma linguagem de programação nos possibilita. Tem programadores aí extremamente profissionais que trabalham durante muitos anos com a linguagem C, por exemplo, e todo dia aprendem coisas novas com a linguagem, certo? Nós estamos abrindo aí a primeira porta para o mundo da programação. Então, turminha, né, um passo por vez, vamos dar um passo por vez, certo? Então, não se desesperem, tá bom? E aí, turma, no caso, quando eu falo isso aqui, ó, vocês já usaram funções, vocês já fizeram funções, mas vocês nem se lembram que vocês utilizaram, ok? E aí, turminha, nós iremos, né, daqui a pouco, quando nós retornarmos do nosso intervalo, nós daremos continuidade ao nosso bate-papo sobre as funções e sobre modularização. Então, até daqui a pouco, pessoal.